rompermos as amarras técnicas do processo, peço licença para proferir algumas palavras que não escritas nos autos, mas que nascem do coração. O que vivenciamos neste plenário hoje ultrapassa os limites de uma mera atividade acadêmica. Para nós que ainda estamos nos passos iniciais dessa jornada como alunos do terceiro semestre, esta simulação é uma oportunidade única de agradecer. É o momento que podemos experimentar na pele um vislumbre real e profundo do que será o futuro profissional de muitos de nós. É sentir pela primeira vez o peso que uma decisão exerce sobre a vida e a dignidade de outro ser humano. Gostaria de estender o meu profundo reconhecimento à Universidade de Guarulhos e à coordenação do curso de Direito por abrirem as portas para que estudantes, ainda no início da graduação, possam vivenciar o direito de forma tão prática e grandiosa. Ao nosso orientador, professor mestre José Rodrigues, o senhor tinha a opção de cumprir estritamente o plano de ensino tradicional. Em vez disso, escolheu plantar a paixão pela advocacia no peito dos alunos que ainda estão descobrindo o curso. O senhor não se limitou a instruir estudantes, o senhor despertou em nós a postura dos profissionais que seremos. Esse tipo de legado é algo que nenhum diploma, por si só, tem o poder de conferir. Minha eterna gratidão, professor. E a vocês, colegas discentes aqui presentes, eternizem este momento na memória, mesmo estando no terceiro semestre. Vocês escolheram não por apenas participar, mas entregar o seu melhor. E essa atitude corajosa diz absolutamente tudo sobre a grandeza de quem vocês hoje são e sobre o sucesso dos juristas que vocês serão amanhã. Muito obrigada. Bom dia. Aberta a sessão do dia 28/5/2026, às 9h30. A recorrente Emily Jesus, Yasmin Gomes, advogada Eliana Modesto e Elisa Valim. E o doutor Ministério Público José Rodrigues. Declaro aberta a sessão dessa Corte Constitucional sobre as bênçãos de Deus. Invoco a proteção da Constituição Federal da República sobre os trabalhos que hoje iniciamos. O Supremo Tribunal Federal, guardião último da Constituição, reúne-se nesta data para apreciar recurso extraordinário interposto pelos ora recorrentes, em face de decisão que os condenou criminalmente e que estes sustentam violadora de direitos fundamentais consagrados na Carta Magna de 1988. Constam nos autos que os recorrentes Yasmin Carla e Emily de Jesus representados pelos eminentes advogados que compareceram a esta sessão. Registro também presença em plenário dos próprios recorrentes, cuja oitiva foi deferida por este relator. Ante a excepcionalidade do caso, saúdo a todos com respeito e deferência. Passo à leitura do relatório. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, em que os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contraria dispositivos constitucionais, notadamente o caput do artigo 5º, do inciso 3º, do artigo 1º e os incisos 46, 47 e 49 do artigo 5º, todos da Constituição Federal. Os fatos subjacentes ao caso são de natureza trágica e singular. Os recorrentes, juntamente com outras pessoas, ficaram presos por mais de 30 dias em uma caverna inundada, sem possibilidade de resgate imediato. Diante da morte iminente por inanição, 4 sobreviventes supostamente deliberaram com o consentimento inicial de todos sobre a eliminação de um dos membros do grupo para fins de sobrevivência. Foram, ao final, condenados por homicídio doloso e demais crimes no termos da denúncia.
Os recorrentes alegam, em síntese, primeiro, que a conduta foi praticada em estado de necessidade extremo, com vistas à preservação da própria vida. Segundo, que a manutenção das condenações da prisão afronta a dignidade da pessoa humana. E terceiro, que a privação da liberdade, nas circunstâncias narradas, mostra-se desproporcional e inconstitucional. É o relatório. Passo a palavra, primeiramente, para o Ministério Público Federal, na sequência, nós advogados de defesa. Obrigado, Excelência, nobre ministra. Cumprimento também as demais ministras, assim como a defesa, os recorrentes que aqui estão e a todos que estão acompanhando esta sessão especial do Supremo Tribunal Federal. Eu venho aqui não como apenas um procurador federal, mas apenas quero enfatizar que, quando nos debruçamos as questões constitucionais, eu fico chocado. Eu acho um absurdo, uma temeridade quando brincamos de normas constitucionais, buscando defender a dignidade da pessoa humana quando uma vida é ceifada. Quando observamos o centro do que está sendo discutido, hoje só deveríamos discutir apenas, tão somente apenas, se foi ferida ou não alguma norma constitucional. Pleiteiam, alegando de forma falaciosa estado de necessidade, que a dignidade da pessoa humana, dos ofensores, dos criminosos, aqui estão as criminosas que aqui estão, buscando os recorrentes no mister do seu ofício. Não é disso que eu estou falando. Mas quando eu observo o devido processo legal, observo o texto constitucional e o caso concreto, a vítima se arrependeu, não quis mais participar do sorteio. E mesmo assim foi cruelmente assassinado. Quando observamos esses rostos aparentemente inofensivos, mas naquele momento foi algo terrível. Imagina a família desta vítima observando, se debruçando e tentando entender o que aconteceu. Se todos estavam vivendo a mesma situação, por que uma vida deve ou pode ser tratada de forma diferenciada das demais vidas? Por que uma vida ela é menosprezada, arguindo uma situação diferenciada, alegando falsamente estado de necessidade? Então, quando eu observo o devido processo legal, quando eu observo o cenário previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 54, onde é necessário observar tudo que está previsto em lei para que esta coisa venha se debruçar e tomar uma decisão. Quando eu olho o exercício da ampla defesa do contraditório, não é para um cenário totalmente jurídico, mas para um cenário no mundo administrativo, onde eu olho para esse cenário e vejo aquele momento. Não importa o que eu faça, alguém tem que perder a vida hoje. Então quer dizer que é um jogo a vida de um ser humano, de um cidadão? É um jogo, então? Não importa se você tem família, não importa se você tem pessoas lá fora te esperando, o que importa é que eu possa voltar para minha família. Então é dessa forma que olhamos para o cenário constitucional. Quem é menos digno e mais digno quando eu olho para esses preceitos básicos do neoconstitucionalismo? Então, quando nós observamos o movimento e a evolução dessa busca para que todo o povo ficasse no centro do poder, não tem uma menção constitucional dizendo entre o povo tem que ser privilegiado entre os demais. Sendo assim, eu reitero, incessantemente, tudo aquilo que está em minhas contrarrazões, que é o total improvimento do recurso posto nesta corte. Obrigado. Concedo a palavra à eminente advogada Eliana Barbosa Modesto. Bom dia ao plenário, a todos e todas. Venho cumprimentar excelentíssimo senhor ministro-presidente, eminentes ministros, senhores e senhoras, e o direito existe para proteger a vida, e é em nome da vida que venho nesse plenário.
De acordo com o artigo 5º do caput da nossa Constituição Federal 88, é considerado o mais fundamental de todos os direitos, é garantir inviolabilidade da vida humana, que significa que o Estado tem o dever de protegê-la, tanto contra as ameaças externas, quanto assegurando uma existência digna. Presumimos a sobrevivência, isto é, ao mínimo que a vida requer. Podemos afirmar em se alimentar, no mínimo, para não morrer, garantindo de dignidade o direito à vida. Não se resume apenas continuar vivo, mas também, ou seja, o direito de não morrer. Ele abrange o direito a uma existência digna, sendo um dos pilares do princípio da dignidade da pessoa humana. Como descreve o artigo 1º, o inciso 3º da nossa Constituição Federal de 88. Baseado nessa Constituição, eu afirmo, embasado nas principais características não só do direito a viver, mas pré-requisito ao exercício de qualquer outro direito, como a liberdade, saúde e propriedade. Porém, dentro da dimensão do aspecto biológico, continuar vivo quanto existencial, ter condições dignas, integridade física e moral. A Constituição abrange até a esfera internacional. A Convenção Americana de Direitos Humanos protege o direito à vida em geral, desde o momento da sua concepção. Por enquanto é só. Você considera que a situação extrema afasta totalmente a existência? Tem que entender que a vida precisa ter prioridade. Então, a conduta foi para sobreviver, continuar a vida. De que maneira o estado de necessidade pode justificar juridicamente a conduta dos exploradores? Que conduta a senhora se refere? Do acontecido, do assassinato, do homicídio que houve dentro da caverna. Foi provado que houve assassinato? Não, mas eu estou querendo saber que maneira, se houve, pode justificar juridicamente. Os recorrentes não sofreram esse atentado a alguém. Não houve homicídio dentro da caverna? Não houve, eu afirmo que não houve. O que houve dentro da caverna? Não podemos dizer, eles não sabem responder, estavam todos confusos no momento. Então, como você disse que minha pergunta também não pode, se você não sabe o que aconteceu lá. Eu estou defendendo os meus recorrentes. Eu afirmo que eu concordo que eles vivenciaram. Ninguém pode estar colocando dentro da vida que eles viveram. Nem eu, nem a senhora. Conceda a palavra à eminente advogada Elisa da Silva Bahia. Bom dia, excelências, doutor, senhoras e senhoras presentes aqui hoje. O artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal serve diretamente como proteção à vida dos seus direitos físicos e psicológicos, para quando o estado de necessidade é agravado. Entretanto, não está sendo expressamente aceitável que tal ato praticado venha sido tomado por esse cabimento. Estão querendo manter essas exploradoras, mulheres justas, mulheres que têm seus lares aí esperando, depois de tanta dor e sofrimento, as mantêm justamente encarceradas por suposições de teores nunca cometidos. Não está sendo considerado o lado dessas mulheres. Estão sendo inferiorizados seus direitos, o direito da dignidade da pessoa. É expressamente dito no artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, um zelo pela integridade física e moral aos presos, algo que abertamente está sendo violado. Foram 32 dias aprisionadas. Imagine apenas como o mais profundo de suas mentes estavam num período de perturbação como este, em que seus corpos reagiam a cada minuto, sem uma gota de água sequer.
a cada segundo destinadas à morte. Nenhum momento foi pensado e respeitado como estavam e ainda estão no seu psicológico. Cada minuto aqui ainda, nessa espécie de tortura psicológica, vai se desencadeando novos traumas. Excelências, isso é claramente uma violação constitucional e afronta à dignidade dessas mulheres. Senhor ministro, tem alguma pergunta para a advogada? Passo agora à 8ª dos recorrentes. Esta corte, sensível à excepcionalidade do caso, deferiu o pedido para que os próprios réus se manifestem em ato de reconhecimento de sua humanidade e de sua condição de sujeito de direito. Peço que cada um fale por até 30 segundos. A palavra está com a recorrente Yasmin Carlos. Yasmin, qual foi o que ocorreu dentro daquela caverna naquele dia? O que ocorreu dentro da caverna? Nós estávamos indo explorar, né, em benefício à sociedade, e houve um desabamento, onde ficamos presos em uma parte onde era inundada, né? E durante esse tempo, a gente estava sem comida, sem água, sem comunicação, fora, né? E o Roberto, ele acabou ficando doido, não sei dizer o que estava acontecendo, ele ficou paranoico. Aí ele ofereceu o sorteio, a gente não quis aceitar, a gente estava lá dentro, todo mundo com fome, todo mundo passando mal, todo mundo, uma hora que a gente estava acordado, uma hora a gente estava dormindo. E numa dessas horas a gente acorda, Roberto não estava mais com mentirosa, medo. assassina, o Roberto não queria morrer. Vocês que escolheram isso pra ele. Foram vocês. Ordem no tribunal, silêncio. Tá mentindo. Eu não matei ninguém. Você considera que houve consentimento verdadeiro da vítima antes do sorteio? Ele ofereceu sorteio, só queria que aceitar o sorteio. Aí, quando a gente Houve acordou, consentimento? ele ofereceu. Ele não ofereceu pra mentindo, gente. Isso é injusto. Após o ocorrido, a senhora demonstrar consentimento? Ocorrido do quê? Qual das condutas? Aconteceu mais uma? Não sei, aconteceu? Você falou que ele aceitou participar do Ele sorteio ofereceu e não houve nada? Ele ofereceu sorteio, a gente que não quis, a gente em nenhum momento aceitou o sorteio. Por isso que vocês estão vivos. Não, ele... Como que ele ofereceu pra sorteio pra gente? Faça justiça. Ordem no É tribunal. mentira isso. Ele ofereceu sorteio, a gente não aceitou, a gente não conseguia nem ficar acordado direito, a gente estava dormindo e acordando. No momento que a gente acordou, ele já não estava mais com vida. E por isso a vida de vocês foi preservada e a dele não. Roberto pediu para o sorteio para ele ser sorteado e vocês não. Ministra, por favor, pela ordem, a senhora não pode derrubar dessa forma a minha cliente, por favor. Mais alguma pergunta? Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Emily de Jesus. A proposta inicial do sorteio partiu da própria vítima? Sim, partiu da própria vítima, mas não houve sorteio. Nós estava muito abalado fisicamente e com isso não conta. Ao acordar, já encontramos ele morto. Mais alguma coisa?
Excelência. Muito obrigada. Agora, cedo a palavra ao Ministério Público, na pessoa do doutor José Rodrigues. Mais uma vez, bom dia a todos e todas, nobres ministros, defensores dos recorrentes, assim cumprimento também, na pessoa da doutora Eliane. E venho me dirigir mais uma vez, de forma muito clara e preocupado com algumas situações que ocorreram nesse plenário. Estou confundindo um texto legal constitucional num ambiente tão sério como se fosse um palco de um teatro. O que eu vi aqui, de forma assustadora, foi artes cênicas e não uma defesa clara de direitos constitucionais. Fico pasmo quando eu olho toda a instrução probatória que ocorreu desde o devido processo legal, iniciando quando se busca a tutela judicial do Estado, provocando este Ministério Público para fazer com que a denúncia seja apresentada. E ela foi apresentada de forma devida, totalmente pautada em questões e fatos devidamente colhidos. Não fizemos isso com base no acaso, muito pelo contrário. E observo as instâncias sendo, claro, atacadas, provocadas, quando se demonstra inconformismo, que é um direito constitucional de todos, para que ocorra o devido processo legal. Isto é, primeira instância, condenação pena máxima. Segunda instância, condenação pena máxima. Terceira instância, no STJ, também condenação pena máxima, com base na legislação e nos fatos. E agora, utilizando o mecanismo legal constitucional previsto, claro, no artigo 102, inciso 3 da Constituição, onde o artigo 102, inciso 1 da Constituição deixa muito claro que está aqui. Ministros que levam a sério, dignas, com decisões reiteradas, buscando preservar a vida e não a violação dela. Quando, volto a reiterar, me atenho aos familiares, que alguns aqui estão se manifestando, tristes pela perca, pelo prejuízo moral, sentimental, financeiro, porque foi vitimado o único provedor da sua família. E daí, claro, de uma forma brilhante, eu posso dizer, ações, interpretações impecáveis, se estivéssemos num teatro. Nós estamos aqui diante de ministras sérias, que levam a sério os preceitos constitucionais e não há dúvida que irá aplicá-las com a decisão que será provida daqui a pouco, aquilo que o povo espera, aquilo que a sociedade espera. E quando eu olho para o artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição, o povo foi colocado no centro do poder, inclusive no poder jurisdicional. E o povo está pleiteando, arguindo por justiça. E a justiça nada mais é que o total improvimento do recurso extraordinário. E assim finalizo minha fala. Obrigado a todos. Obrigado, excelências. Obrigado. Agora concedo a palavra aos advogados de defesa para que façam suas alegações finais. O artigo 23, inciso 1º, declara que não há crime quando a gente pratica fato em estado de necessidade. Essas mulheres estiveram por mais de 30 dias confinadas em uma caverna, sem qualquer alimento, água, sem contato com os familiares, sem quaisquer suprimentos, com perturbações e alterações psicológicas por não saberem qual condição suas vidas tomariam. Excelências, o que eu quero esclarecer aqui é: o fato dessas mulheres estarem sendo acusadas é inconstitucional. Em momento algum, houve a intenção de morte. Essa exploração foi por meios científicos e benéficos à sociedade, nunca como uma associação criminosa para ações homicidas, e sim apenas um grupo por razões oriundas. A natureza agiu imprevisivelmente e os destinou ao caminho da morte. No artigo 5º, inciso 54, é previsto que o estado de necessidade existe proporcionalidade entre o bem ameaçado e o bem sacrificado, para salvar o agente em perigo. Essa condição, como está, não havia outra opção tão selvagem, indigna e bárbara
quanto à da sobrevivência por meios foi sacrificado da parte dessas mulheres o seu estado humano, não por querer, mas porque não havia outra forma naquela ocasião. Excelências, onde se aplica a dignidade dessas exploradoras? Onde estão as provas concretas dos supostos fatos ilícitos que ocorreram dentro daquela caverna? Excelências, essas mulheres são inocentes. Não existe ilicitude nos fatos. Não existe crime cabível. Nunca numa situação como essa. Dessa forma, exijo a absolvição total para as minhas clientes. Na qualidade de presidente dessa sessão, agradeço aos meus colegas e aqui participantes. Então, agora proferirei o meu voto. Senhores ministros, ilustres defensores e membros do Ministério Público, ao longo desta sessão fomos confrontados com os limites mais extremos da condição humana. Ouvimos os relatos agonizantes do confinamento sofrido por Yasmin Carla e Emily de Jesus. Como seres humanos, é impossível não se comover diante do desespero e da dor que habitaram naquela caverna. No entanto, como presidenta desta Suprema Corte, trago os meus olhos voltados para a nossa Constituição de 1988. A nossa Carta Magna é categórica. A vida humana é um bem indispensável que não pode ser barganhado, jogado à sorte ou decidido em um jogo de dados. Houve a retirada do concedimento de Rogério da Cunha. Houve a imposição da maioria. Portanto, juridicamente, houve um crime. Não posso, sob o manto da clemência, apagar a tipicidade deste ato. Mas, senhores ministros, o direito penal não pode ser cego à realidade dos fatos. Se a lei não aceita o martírio, ela também não pode ignorar que o desespero e a fome crônica destroem a plena capacidade de escolha do indivíduo. Exigir que estas réis agissem com a frieza de quem está no solo seguro seria aplicar uma justiça desumana. As réis não agiram por maldade, por ganância ou por futilidade. Elas agiram impelidas pelo valor moral mais primário que existe, o instinto de salvaguardar a existência do grupo, sob o domínio de uma violenta emoção provocada por 30 dias de escuridão e inanição. A nossa legislação prevê uma saída justa para as escolhas trágicas da vida. Se a condenação é imposta pela letra da lei, a redução da pena é um imperativo da justiça. O poder judiciário não deve ser um instrumento de vingança, mas sim de equilíbrio. Por todo o imposto, voto pelo reconhecimento do recurso e, no mérito, do provimento parcial para manter a condenação, mas operar a desclassificação para homicídio privilegiado, com fulcro no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Passando a dosimetria, fixo a pena base em 12 anos pelo homicídio qualificado e reconheço a causa de diminuição do privilégio. Reduzo-o no patamar máximo de 1/3, tornando-a definitivamente em 8 anos de reclusão, diante das condições excepcionais do caso concreto. Afasto o regime fechado e fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da reprimida nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal. Isso agora a palavra para a ministra. Excelentíssimo senhor presidente e nobres colegas ministros. Os réus confessaram de maneira indiscutível ter deliberadamente tirado a vida de Roberto Cunha, companheiro de expedição, com o objetivo de sobreviverem durante o período em que permaneceram presos na caverna. A materialidade e a autoria do crime são incontroversas. A legislação vigente é clara ao estabelecer que quem intencionalmente priva outra pessoa da vida deve ser condenado.
Não cabe ao Poder Judiciário alterar o conteúdo da norma sobre fundamentos emocionais, morais ou subjetivos. A função do juiz é aplicar a lei e não substituí-la por critérios de própria justiça. Ainda que os acusados enfrentassem condições extremas, o ordenamento jurídico não autoriza que um ser humano escolha quem deve viver ou morrer. Admitir tal justificativa significaria abrir perigoso precedente, permitindo que situações de necessidade servissem como autorização para um homicídio. O consentimento inicial da vítima também não exclui a ilicitude do ato. O direito à vida é indisponível e ninguém pode legitimamente autorizar a própria execução. Além disso, Roberto Cunha retirou sua concordância antes da realização do sorteio, fato ignorado pelos réus. Os acusados agiram com plena consciência do ato praticado, organizaram o sorteio, executaram a vítima. Houve intenção clara de matar para obtenção de benefício próprio, mesmo que fosse a sobrevivência. Os acusados agiram com plena consciência. A compaixão pública pelo sofrimento dos exploradores não pode prevalecer sobre a estabilidade do direito. Quando os tribunais abandonam a lei em favor da interpretação sentimental, instala-se a insegurança jurídica. Se a norma é considerada severa, cabe ao Poder Executivo conceder clemência ou comutação da pena, mas jamais ao Judiciário negar a vigência à lei. Dessa forma, requer-se o reconhecimento da prática do crime de homicídio doloso, a condenação dos réus nos termos expressos da legislação aplicável, a aplicação da pena prevista em lei, preservando-se a autoridade do ordenamento jurídico e o princípio da legalidade. Nesses termos, pede-se deferimento. Passo agora a palavra para a ministra. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas ministros e membros do Ministério. Embora seja impossível ignorar a gravidade da situação enfrentada pelos exploradores, entendo que os réus devem ser condenados, pois a vida humana constitui bem jurídico inviolável e não pode ser relativizada, mesmo em circunstâncias extremas. Os acusados praticaram de forma consciente a retirada da vida de outro indivíduo, conduta proibida pelo ordenamento jurídico. O Poder Judiciário deve aplicar a lei de maneira imparcial, prevendo a segurança jurídica e evitando que situações excepcionais sirvam como justificativa para a eliminação da vida humana. Assim, reconheço a existência do crime e a responsabilidade dos réus pelos atos praticados. Entretanto, considerando o estado de desespero, a pressão psicológica extrema e as circunstâncias excepcionais do caso, reconheço a possibilidade de diminuição de pena em respeito aos princípios da proporcionalidade e da humanidade. Diante do exposto, reconheço a prática do crime pelos réus, votando pela condenação com a devida diminuição de pena em razão das circunstâncias excepcionais enfrentadas pelos acusados. Diante de todo o exposto, à luz dos princípios constitucionais da vida, da liberdade, da dignidade da pessoa humana, desprovejo o recurso extraordinário acompanhando do relator. Diante de todo o exposto e à luz dos princípios constitucionais e a vida, da liberdade e da dignidade da pessoa humana, feita a coleta de votos, proclamo o resultado do julgamento. Por maioria de votos, esta Corte decidiu pelo provimento parcial do recurso extraordinário. Por 2 votos pelo provimento. Antes de encerrar os trabalhos dessa sessão, quero registrar meu reconhecimento à qualidade das sustentações orais, à coragem dos recorrentes que se apresentaram a este plenário e à seriedade com que todos os participantes conduziram esse exercício.
O direito constitucional não é uma ciência exata, é um diálogo permanente entre a norma e a condição humana. E sessões como esta nos lembram por que esse diálogo importa. Declaro encerrada a sessão plenária, que Deus ilumine os que buscam justiça.